Poderoso Pai, Supremo Criador do céu, da terra e do mar e de tudo quanto neles há, fico grato por mais um dia o Senhor está permitindo eu estar aqui no Terminal Náutico em Salvador, Bahia, para glorificar o Teu nome através da pregação da Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus. Capacita-me neste recado de hoje e sensibiliza as almas que vão estar ouvindo a Tua Palavra através do Teu servo, para que assim faça o que Te apraz e que os inimigos de Deus batam em retirada, em nome de Jesus. Amém. E bom dia a todos. E assim, Deus está permitindo que eu esteja aqui exatamente 21 minutos para as 6. 21 minutos para as 6 de terça-feira, 4 de novembro de 2025, para vos trazer mais uma mensagem de fé e esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único em que há salvação. A mensagem de hoje é aquela que eu sempre digo: Jesus está voltando para buscar um povo separado. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vamos falar sobre a vinda de Cristo. Está aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim: a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Pois é, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Isso já foi escrito, como diz lá em Apocalipse, que as coisas que brevemente, esse brevemente já tem mais de 2000 anos. Imagine como já deve estar breve, agora em 2025, né? Então, queridos e amados ouvintes, como diz aqui essa demora é em razão, como diz aqui o capítulo 9, ó,
O Senhor não retarda, o versículo 9, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É por sua causa que Jesus não chegou ainda, você que não entregou a vida a Ele ainda. Está te dando mais um dia. Hoje é a sua oportunidade de você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Ainda está em tempo hoje, viu? Amanhã eu não sei. Amanhã eu não sei. Aí diz, Jesus vai chegar, como é que a gente vai encontrar Jesus com esse corpo? Nós não vamos estar nesse corpo, conforme está aqui escrito no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, está escrito, ó. 1 Coríntios 15, versículo a partir do 51 e 52, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos. Olha o que eu sempre digo, esse dormir aqui que ele fala é morreremos. Mas a pessoa que está com Jesus, ele não morre, ele dorme. Porque na primeira chamada ele levanta, na primeira vinda, né? Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós vamos receber um novo corpo, incorruptível e imortal, para permanecermos por toda a eternidade na presença do Senhor, e vamos vê-lo face a face. Na época de Moisés, quando você olhasse, ainda hoje, né, se você vê Deus, você morre, por isso que ninguém pode ver Deus. Mas depois do corpo ser transformado no incorruptível, no corruptível em incorruptível, imortal no imortal, aí veremos Deus face a face e passaremos a eternidade com Ele. Mas para isso nós temos que ser firme, manter firme, nos manter firme, conforme diz aqui, ó, no livro de 1 Pedro, capítulo 1. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos e amados ouvintes, a pessoa só será arrebatada, os vivos só serão arrebatados, e os mortos só ressuscitarão os que estão em santidade, vivendo a justiça de Deus. Ainda que apontem você falsamente, como fazem comigo, que plante falso testemunho, eu fiquei sabendo que até um camarão que está lá em casa, que eu botei para fazer a comida, estão dizendo que era macumba, que era feitiço. É brincadeira, um camarão que eu botei para fazer minha quiabada, fazer meu omelete, dizendo que era macumba. Aí quando eu peguei outro, pensava que era bruxaria. Quem serve a Jesus, só serve um Deus, que é Jesus. Os deuses são derrotados. Então eu fico plantando vários falsos testemunhos a meu respeito, mas isso aí eu não estou preocupado. Eu estou vivendo a justiça de Deus, e eu estou eleito como salvo. Se Jesus chegar agora, eu sumo, como todos os demais que estão em santidade. E os mortos em Cristo só vão ressuscitar os que estão em Cristo, que andaram em santidade. Muitas pessoas morreram dizendo que era de Cristo, mas a vida que viver era outra. E a vida que estou apresentando a meu respeito é perversidade, é perseguição, né? Mas é isso mesmo, né? O Senhor Jesus foi morto, crucificado, como se fosse um pecador de blasfêmia, pelo pecado de blasfêmia. Porque ele disse que ele era filho de Deus, ele foi crucificado, né? João, porque apontou o pecado de Herodes, que estava casado com
que tomou a mulher do irmão, morreu decapitado. Estevão, por pregar a verdade, morreu apedrejado. E quem sou eu para ficar vivo? Né? E assim os profetas vão morrendo e é normal. Ou melhor, vão adormecendo, né? Vão adormecendo. Então, pessoal, a boa notícia é que ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você também andar em santidade. Então somente basta que você faça o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus abençoe a todos.